A filosofia analítica é herdeira do empirismo britânico. Sofreu influência da lógica matemática ou simbólica, criada por Gottlob Frege. No final do século XIX e dos filósofos do ciclo de Viena das décadas de 1920 e 30, frutificou na Universidade de Oxford, Inglaterra, com Russell, Murray e Wittgenstein, e expandiu-se nos Estados Unidos. A virada linguística chama-se virada linguístico ou giro linguístico a revolução que representou o novo paradigma filosófico da epistemologia. A filosofia analítica privilegia a análise conceitual, utilizando os novos recursos da linguística à sua disposição e os da lógica simbólica que permitem o estudo lógico das sentenças. Desse modo, a filosofia analítica representa a posição mais radical de recusa das possibilidades de se atingir a verdade com base na subjetividade. Abandona as noções do sujeito que conhece para se limitar à investigação da linguagem. Nossa relação com o mundo é como uma relação de significação. Entre os diversos representantes da filosofia analítica, vamos falar de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. O austríaco Ludwig Wittgenstein é considerado um dos principais filósofos do século XX. O impacto de suas obras foi notável para o encaminhamento das discussões sobre as relações entre linguagem e pensamento. Primeira fase: Tratados Lógicos Filosóficos. No prefácio de Tratados Lógicos Filosóficos, Wittgenstein declara que seu propósito é tratar dos problemas da filosofia, apoiando-se na compreensão da lógica de nossa linguagem e nos limites dela. O que é de todo exprimível claramente, e aquilo de que não pode se falar, guarda-se em silêncio. Qual a proposta do filósofo com essas palavras? Para Wittgenstein, nada pode ser conhecido fora da linguagem, o que representa sua opção metodológica pelo giro linguístico. É por meio da linguagem que os fatos são representados. Wittgenstein menciona fatos e não coisas, porque o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Enquanto os objetos são simples, os fatos são complexos, e é por meio dos fatos que temos acesso ao mundo. Por exemplo, nada diremos diante do conceito água, somente quando se tratar de uma proposição. A água é límpida? A água ferve a 100 graus, que indica fatos do mundo. Se dissermos a água ferve a 20 graus, embora saibamos que isso não ocorre, não há uma impossibilidade lógica de ocorrer. Já a proposição chove e não chove indica algo contraditório, que não ocorre, nem pode ocorrer. Portanto, só compreendemos proposições com sentido, ainda quando não corresponda a nenhum fato. Na proposição 4.112 do Tractatus, Wittgenstein assim define o papel da filosofia. O objetivo da filosofia é a clarificação lógica dos pensamentos. A filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. O trabalho filosófico consiste essencialmente em elucidação. O resultado da filosofia não é proposições filosóficas, mas o esclarecimento de proposições. A filosofia deve tornar claros e delimitar rigorosamente os pensamentos, que de outro modo são como turvos e vagos. Nessa citação está posto o propósito da filosofia em depurar a linguagem daquilo que a enfeitiçava, e que fora o objetivo mal sucedido de filósofos anteriores, ou seja, de buscar a essência da linguagem, Wittgenstein abandona qualquer pretensão metafísica do conhecimento e restringe-se a ver como a linguagem funciona. E sobre o que se deve calar? Ora, como vimos, só a ciência trata dos fatos, enquanto cabe à filosofia apenas examinar o mecanismo lógico da linguagem como expressão do pensamento. Por isso, nada pode dizer sobre os fundamentos da ética, da estética e da religião. Apesar de relevantes, esses assuntos estão no campo do inefável, daquilo que não se pode exprimir. Deles, nada podemos dizer, apenas mostrar.
Segunda fase, investigações filosóficas. Wittgenstein ficou muito tempo sem escrever, pois supunha não ter mais nada a dizer depois do Tractatus. A partir de 1929, entretanto, repensou sua filosofia e reformulou-a em muitos aspectos, processo que culminou com a elaboração das investigações filosóficas. Como anteriormente, continuou ocupando-se do significado das expressões linguísticas, não mais se atendendo ao que elas se referem, mas ao modo como são usadas. Percebeu que geralmente buscamos nas proposições o que elas explicam ou descrevem. Retomando o exemplo anterior, a água é límpida, damos uma característica da água, mas se dizermos simplesmente água, isso pode ter vários significados, dependendo das circunstâncias. Tenho sede, rendo-me ao adversário, preciso apagar o incêndio, ensino uma criança a falar, etc. Portanto, não se trata mais de uma representação, mas de uma hipótese, cuja adequação à realidade precisa ser conferida. E certamente terá várias, daí ter criado a expressão jogos de linguagem, que se trata, é o que nos explica o professor Alei Moreno. Essa expressão procura salientar com a palavra jogo a importância da praxis da linguagem, isto é, procura colocar em evidência, a título de elemento constitutivo, a multiplicidade de atividades nas quais se insere a linguagem. Concomitantemente, essa expressão salienta o elemento essencialmente dinâmico da linguagem, por oposição, como vemos, à fixidez da forma lógica. Talvez se pense que o novo enfoque estivesse levando a análise da linguagem à incerteza das coisas vagas demais. Tal não é a convicção do filósofo, pois a consistência e o sentido são relativos aos usos que pretendemos fazer dos conceitos. A correção conceitual é um atributo do uso, mesmo que de fato nós comuniquemos com conceitos vagos ambíguos. Os jogos de linguagem são inúmeros, alguns são recriados enquanto os outros são esquecidos. Em cada jogo específico, a palavra tem o seu significado, pelo uso que assume, pois a linguagem muda conforme o contexto, como pedir, ordenar, aconselhar, xingar, narrar, etc. E a filosofia, para que serve? É preciso antes curar a cegueira do filósofo, acostumado com as abstrações e generalizações, para que olhe os antigos fenômenos estudados sob uma nova ótica, prestando atenção às formas de vida e à multiplicidade de sentidos. Cabe à filosofia apenas descrever, analisar, elucidar a linguagem como sugerira anteriormente. Agora, porém, a elucidação filosófica é sobre as regras do uso dos jogos de linguagem e prossegue a batalha contra o enfeitiçamento de nossa inteligência por meio da linguagem.